Geração do Avivamento, bom dia para vocês, amém? Um dia especial, um dia abençoado, recalcado e sacudido da transbordante presença do Altíssimo, presença do Espírito Santo. Glória a Jesus, toda honra e glória ao Cordeiro, aleluia. Vocês estão acompanhando 24/7? Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manto, o povo tá orando. Glória a Jesus, estou aqui conectada o dia inteiro, amém? Glória a Deus. Hoje é o nosso 5º dia, certo? É o 5º dia hoje? É, né? Deixa eu só ver aqui. Se eu não estou enganada, hoje é o 5º dia, amém? Hoje é o 5º dia, uau, 5º dia. Aí, próxima madrugada, sexto, e na madrugada de sexta, presta atenção, na madrugada de sexta nós vamos finalizar. E na sexta-feira, se eu não estou enganada, o culto da Global Fire é comigo, tá? E eu vou preparar uma palavra poderosa para o seu coração, amém? Glória a Jesus. Então já estejam aí alinhados. No sábado começa um novo relógio de oração de intercessão profética, que vai das 21 às 4 da manhã. Então vai ser 7 horas de oração por 17 dias ininterruptos, né? Ininterruptos no quesito de dias, em prol da conferência, em prol da sua vida. Amém? Glória a Jesus. Mas nós estamos aqui agora 24 horas de oração em prol, né, de todos que vão estar ali na conferência Global Fire. Aleluia? Glória a Deus. Então, gente, prestem atenção. O culto é sexta-feira. Sábado nós começamos o novo relógio de oração, que aí vai das 21 às 4 da manhã, tá? Agora nós estamos 24 horas sem parar. O link é trocado só 10 para as 3, mais ou menos, que é o horário que o apóstolo entra. O apóstolo começa a orar 3 horas da manhã e eu pego aí lá pelas 3:30. Amém? Mas tá lindo. Já quero agradecer todos os intercessores que têm estado como sentinelas de guerra, de avivamento à frente. Gente, vocês estão demais. Uau! Glória a Jesus. Vocês são violentos na presença de Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro. Shalom, Zaine, shalom, pastora Jerusa. Shalom, Lícia, shalom, shalom, shalom para todos vocês. Um dia recalcado, sacudido e transbordante da presença do Espírito Santo. Hoje é Tiago 2. Gente, o livro de Tiago, tá? É um livro de muito confronto, tá? E vai pegar muito no pé sobre a questão da língua, certo? Então é um livro extremamente necessário, que você precisa estar sempre ali alinhado, tá? Então sempre esteja lendo Tiago, certo? Glória a Deus. Aleluia! Bora começar? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos por esse dia. Eu te glorifico, Senhor Deus, por essa temporada, Pai, a qual o Senhor tem nos edificado tanto. Obrigada, Deus, por cada guerreiro na oração que o Senhor tem levantado. Obrigada, Senhor Deus, por cada sentinela de fogo. Obrigada, Pai, pelo maná quentinho que o Senhor tem trago aqui nesses devocionais. Pai, toda honra e glória, Pai, nós exaltamos a Ti. Pai, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. E a Tua misericórdia se renova a cada manhã. É isso que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Gente, aí tá friozinho? Aqui não só tá friozinho, como aqui tá chovendo. Amém? Glória a Deus. Aqui não tá friozinho e tá chovendo. Tá muito bom. Eu amo esse clima, né? Eu não gosto de calor, mas a gente suporta. Aleluia. Abra comigo Tiago, capítulo de número 2. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos ler do 1 ao 7. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se neste lugar especial. Mas disserem ao pobre: fique em pé ali ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará
que agem como juízes guiados por motivos perversos. Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres, não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Aqui é paulada a carta de Tiago, né? Então o que Tiago está dizendo? O perigo da acepção de pessoas, amém? E eu quero que vocês aprendam a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, com os olhos do Senhor, amém? Então Tiago está denunciando o tratamento desigual dentro desse ambiente cristão, dessa comunidade de fé. Tiago está falando assim, olha, chega alguém aqui bem vestido, rico, você estende um tapete vermelho para essa pessoa. Chega uma pessoa simples, uma pessoa sem condições financeiras, você despreza essa pessoa porque talvez ela não tenha status, ela não tem recurso, ok? E aí, Tiago está trazendo para eles, não são os ricos que perseguem vocês, certo? Não é dos pobres, o reino de Deus, eles não são ricos em Cristo, ok? Então, qual que é o confronto aqui que Tiago está trazendo para nós através, né, desse livro? A fé verdadeira, ela não coexiste com favoritismo, certo? Então, queridos, se os princípios do mundo é tratar melhor quem tem mais dinheiro ou tem mais poder, dentro de uma comunidade de fé, não são esses princípios que regem o reino de Deus. Amém? Lembra que existe aquela palavra onde Jesus fala, eu estive preso e você me visitou, eu tive fome e você me deu de comer. Aí fala assim, mas Jesus, quando você esteve preso? Meu Senhor, quando você passou fome? Mas como a gente vai servir o Senhor Jesus, sendo que ele não esteve nesses locais, mas servindo as pessoas, os necessitados que vão estar nesse lugar, amém? E aí ele está falando aqui, receber bem os ricos enquanto despreza os humildes é um pecado muito grande diante de Deus, é uma falta muito grande. Então, uma pessoa que age assim, ela não carrega os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa, querido, olha, eu vou falar uma coisa assim que é triste, tem pessoas que são cristãs, e às vezes, né, a gente escuta falar, olha, eu já trabalhei na casa de pessoas que são cristãs e essa pessoa não me deu de comer, ou essa pessoa não me deixava sentar na mesa. E eu não acredito, nesse tipo de conduta. Eu não acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz esse tipo de coisa, amém? Então os pobres são os que Deus escolheu para serem ricos na fé, amém? Então, o reino de Deus, ele não se move por aparência, status, posses. O reino de Deus, os princípios que regem o reino de Deus, não é através de favoritismo, porque aquela pessoa é isso, aquela pessoa tem isso ou tem aquilo. Não é isso que move o reino de Deus. O que move o reino de Deus não é esse tipo de coisa, mas são outros tipos de princípio. Amar o próximo como a ti mesmo, amém? Se alguém te persegue, dá a capa para ele, dá o manto inteiro. Dá outra face. Então, as coisas no reino de Deus são completamente diferentes daquilo que você aprendeu no mundo, ok? Então, não revide com vingança, mas apresente essa pessoa diante de Deus, ore por ela. Então, o reino não se move por aparência. E a gente vai olhar isso na história de Davi. Samuel, ele chega na casa de Davi, e aí ele vai encontrar os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi eram grandes, fortes, acredito que musculosos. E ali Samuel fitou os irmãos e deve ter pensado, deve ser um desses. Mas aí o Senhor falou, não é esses. E aí o irmão, né, rejeitado, aquele que vivia lá no pasto com as ovelhas, que foi escolhido como rei. Porque Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então muita gente às vezes acha que os princípios do reino é como os princípios do mundo. E não tem nada a ver. Os princípios que regem o reino de Deus são totalmente diferentes, ok? Então, quem faz acepção de pessoas revela que não está regenerado pela presença do Espírito Santo. Quem faz acepção de pessoas mostra que não está sendo influenciado pelo Espírito Santo.
Você já andou na rua e de repente você sentiu amor descomunal por alguém que você não conhece, por um necessitado? Você fala, meu Deus, que amor é esse? É você sentindo o que Jesus sente por aquela pessoa. Amém? Isso é forte, né? Agora vamos aqui comigo do 8 ao 13. Aleluia! Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo mesmo, que não cometam adultério. Se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem ou fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Eu quero ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi no decorrer da minha jornada. Que amanhã posso eu estar nesse lugar onde eu não estou exercendo hoje misericórdia. Então eu preciso aprender a exalar misericórdia para com o meu próximo. Eu preciso aprender a ser generosa para com o meu próximo, porque amanhã possa ser eu necessitando da misericórdia ou da generosidade ou de uma intervenção ou de uma justiça de Deus. Então eu preciso andar em justiça para receber justiça. Eu preciso andar em amor para receber amor. Eu preciso ser fiel para receber fidelidade e assim sucessivamente. Amém? Então, o mandamento supremo é amar o próximo como a si mesmo. E eu quero aqui que você entenda uma coisa. Como que eu amo o próximo se eu não sei me amar? Como eu amo o próximo se eu não gosto de mim mesma? Então, a primeira regra de todas é se conhecer, é se amar tal como o Senhor te fez, para daí você aprender a transbordar amor na vida do próximo. Amém? Então, que tipo de confronto que eu posso trazer aqui para você? Então, quem ama seletivamente quebra a lei dos princípios do reino de Deus, certo? A gente não pode escolher quem ama, a gente tem que amar as pessoas conforme a visão do que Cristo tem dessas pessoas. Então eu não posso trocar misericórdia por julgamento, porque senão eu atraio juízos sobre a minha vida. Então aquele que tropeça em algum ponto, ele é culpado de todas as outras coisas. Então, queridos, aquilo, eu fico às vezes criticando, o fulano fica às vezes criticando o cisco do olho do irmão enquanto tem um tronco nos teus olhos. Amém? Então nós precisamos entender que a Bíblia, a gente lê a Bíblia e fala, meu Deus, eu sei quem tá assim. Isso aí é um farisaísmo. Você tem que falar, meu Deus, será que eu sou assim, Senhor Deus? Se eu te for assim, Pai, tira a cegueira dos meus olhos. Senhor Deus, me faz enxergar, me faz ser transformado, amém? Então, maturidade espiritual, ela se mede no amor prático, pela misericórdia que você exerce todos os dias. Então, maturidade espiritual exerce no tipo de misericórdia que você tem, no tipo de paciência que você consegue exercer perante confronto, perante circunstância difícil, tá? Então, a maturidade espiritual, ela se mede pelo amor que você transborda, ok? E não pelo julgamento, não pela língua podre que você tem. Então, no reino, tá? Não é a letra que prevalece, mas é a misericórdia de Deus, é a justiça de Deus. Então nós precisamos olhar para o nosso Deus e falar, nossa, o nosso Deus, ele é misericordioso. Eu também preciso ter misericórdia, amém? Às vezes a gente vê uma pessoa que errou e aí a gente coloca essa pessoa lá no inferno. Peraí, quantas vezes você errou e Deus, Jesus teve misericórdia de você? Então a gente precisa, lógico, gente, eu não tô falando que se uma pessoa erra com você, você pode voltar a conviver com ela como os best, mas você pode suportar ela na sua vida e falar assim, olha, eu tô te dando uma chance, mas talvez a gente não vai conseguir de uma forma muito fácil ter aquele mesmo relacionamento, amém? Então nós precisamos exercer misericórdia, nós precisamos exercer o perdão, ok? Vamos agora do 14 ao 26. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém?
Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Espera aí, vamos aqui rapidinho. Olha o que Tiago está dizendo. Você fala de Jesus, você conta testemunho, você diz que Jesus salva, você diz que tem uma fé avassaladora, mas na primeira oportunidade que você tem de manifestar a prática física da sua fé, você rejeita. Então, fé não é só sobre crer. A fé ela tem que resultar de atitudes práticas de que Jesus habita em você. Amém? Então não dá para dizer eu tenho fé sem praticar o amor, generosidade, obediência, ok? Isso é engano espiritual. Até os demônios creem, gente. Até os demônios creem. Mas a nossa diferença é que aquilo que a gente crê traz em nós um resultado que traz generosidade aqui, socorre ali, traz misericórdia para lá, certo? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Ok, no 17. Como veio a fé por si mesma, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então, presta atenção. Uma vez que você declara que tem fé em Jesus Cristo, mas não tem obra, é uma fé morta. É uma pessoa que tem teoria, mas não tem prática. Como veio a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então, se você fala de Jesus, fala isso, fala aquilo, mas não tem boas obras, sua fé é morta, é enganosa, é engano espiritual. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé e outros têm obras. Mostra-me sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Vou resumir aqui o ângulo para vocês. Tem muito crente que, eu creio em Jesus, e Jesus é maravilhoso, mas na hora de ser generoso, de dar uma cesta básica, de estender a mão para alguém, não faz. Então é uma pessoa que tem muita fé e diz que crê. Aí nós temos os espíritas, e acho que é difícil achar quem é mais caridoso que o espírita. Só que o espírita, ele tem obra, mas não tem a fé em Cristo. E aqui o texto está dizendo, mas alguém pode argumentar, uns têm fé, tem gente que só crê, mas não pratica nada. E tem gente que só tem obra, é muito caridoso, ajuda, abençoa, mas não tem fé. Mostra-me tua fé, mostra-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Ou seja, aquilo que eu pratico é um resultado da minha aliança com Cristo, da minha fé com Cristo, ok? Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez. Peraí, então, ao final das contas, Tiago está dizendo, ei, você falar que crê em Jesus, que ele salva, batiza, transforma, mas se você não tiver resultado na sua vida, isso é insensatez, porque até demônio crê muito mais que você. Demônio talvez sabe muito mais a Bíblia. Talvez o demônio sabe muito mais coisa do que você. Então você só falar e só dizer que acredita é uma coisa. Mas Tiago está falando assim, e as obras? O que resulta disso? Cadê o fruto dessa fé? Cadê o fruto do que você fala? Quanta insensatez. Você não entende que a fé sem obras é inútil? Não lembra que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Eita, que é forte. Então, peraí. Então, o fato de Abraão ir ali para o monte, levar Isaque e sacrificar Isaque é o resultado da fé. É uma obra. A renúncia que você faz é uma obra a qual o Espírito Santo falou, olha, deixa o café, deixa o arroz, deixa a vaidade. Fica sem carne por um tempo. Resulta de uma obra porque você está em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Aleluia. É manto, gente, as cartas de Tiago, tá?
Manto. Deixa eu ver onde eu parei. Tá, eu li até o 21. No 22 agora. Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não pela nossa fé. Ou seja, se eu falo, Deus, eu acredito que o Senhor cuida da minha casa e fico toda hora preocupada, toda hora, cuidando e não deixo Deus cuidar, eu posso até falar que tenho fé, mas eu não pratico ela. Porque o fato de eu confiar que Deus cuida da minha casa já é uma ação que eu apresentei para Deus e entrei num lugar de descanso, certo? Tô dando um exemplo para vocês. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. E ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, em outro exemplo, ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Raabe sacrificou a sua vida, dela e da família, para poupar os mensageiros de Deus. Ela não só creu no evangelho, ela não só creu na palavra de que Deus era o único Deus, porque ela vivia num lugar idólatra. Ela creu tanto nesse Deus que ela decidiu atuar, ela decidiu tomar uma ação. Então não adianta você falar, eu creio nisso, que Deus é bom, isso, e cadê as obras? E obra não é você só fazer uma ação social. Obra não é só você ajudar alguém. Obra é o que você pratica, daquilo que desencadeia a sua fé. É você às vezes dar um passo sem saber o que está por vir, mas Deus falou para você dar um passo. Então, fé, queridos, sem obra é morta. Então Tiago confronta a hipocrisia de quem declara ter fé, mas não age em prol e embasado nessa fé. Então a fé, ela não produz uma transformação. A fé que não produz uma transformação concreta, a fé que não produz uma ação, ela é inútil. Ela é uma teoria. Ela é ela é uma palestra bonita. Mas a mensagem que traz impacto é aquela que você prega e vive, prega e faz. O que mais traz impacto no evangelho não é uma pregação bonita. É uma pregação que não só está cheia de unção. E por que uma pregação está cheia de unção? Porque aquela pessoa vive o que prega. Quando você escuta um testemunho, e aí você se arrepia inteiro, você esquenta o corpo. Apóstolo, por que acontece isso? Porque Jesus está testificando que essa história é tão verdadeira ao ponto de você sentir a unção e o peso de glória que nela está. Amém? Então, dizer eu tenho fé sem praticar o amor, eu tenho fé sem praticar generosidade, eu tenho fé sem praticar obediência, é um engano espiritual, é hipocrisia espiritual, gente. Então, se até os demônios têm fé, o demônio tem fé porque ele crê. O demônio tem fé, ele crê. Os demônios têm medo, ok? Então não é a fé que salva, mas é a transformação que através dela o Senhor Jesus opera no nosso espírito, na nossa alma e na nossa mente. Amém? Então, exemplos vivos de fé: Abraão, Raabe, Daniel, Jó. Gente, se vocês têm noção, Raabe escondeu os 2 espiões, correu risco ela e a família dela. Daniel não deixou de fazer o que Deus mandou e Deus livrou ele. E também, se Deus não tivesse livrado ele da cova do leão, ele falou assim: eu tô tão seguro em Deus que ganhando ou perdendo, morrendo ou vivendo, eu sei em quem eu tenho crido, certo? Então, você só vai conseguir exercer fé nesse nível se você confiar em Deus. E o problema dessa geração é falta de confiar em Deus como Deus Pai. É falta de acreditar que Deus pode não só prover, mas Ele pode te abençoar de forma avassaladora. Mas para conhecer Deus e confiar nele, tem que conviver com Ele.
A gente não fica com o cheiro de alguém se a gente não ficar perto dela. E eu falo isso porque se o meu marido estiver perfumado e eu ficar lá abraçada com ele, daqui a pouco eu tô com o cheiro dele na minha roupa. Porque eu estive ali um tempo abraçada com ele, junto com ele. E assim é com Deus. Você só vai ter o cheiro de Deus, só vai ter intimidade com Deus se você começar a passar tempo com ele. Certo? Então a fé legítima, ela produz atitudes no reino de Deus. A fé que salva, ela move montanhas, ela move as coisas de lugar. Então, tem muitos lugares que tem pregação bonita, mas não tem posicionamento. Então, por que eu bato na tecla? Gente, posiciona, sai do pecado. Vamos viver o novo, vamos viver as coisas que Deus tem para nós. Não adianta você falar que crê, você precisa fazer. Porque o fazer manifesta o sobrenatural. O fazer manifesta o próximo nível da sua vida, tá? Então, se a sua fé não tem fruto, ela está em um coma, ela está morta. Sua fé tem que produzir fruto. Então, quando nós começamos a caminhar com Jesus, existe fruto do Espírito, amor, perseverança, benignidade, amém? Então, vamos só dar uma resumida aqui. Favoritismo é pecado. Muito cuidado, tá? Para de ser um fariseu. Chega um irmãozinho na igreja humilde, você distrata. Chega um médico, chega um advogado, você estende um tapete vermelho. Por que você é assim? O que você ganha? Essa pessoa paga pelo menos o seu boleto? Faz nada pra você. E você parece um bobo da corte, fazendo graça pros outros. Ah, fulano é um médico, fulano é o vereador, o fulano ele é isso, ele é aquilo. E você aí menospreza gente que às vezes economicamente é inferior. Mas talvez você está lidando com um grande profeta, uma grande mulher de Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para você, e isso chateia muitas pessoas que entram no nosso ministério. Isso chateia muita gente, porque eu não trato assim quem é isso ou quem é aquilo. Eu me movo pelos princípios do reino. Eu trato todos com amor. Mas não pensa que você tem dinheiro, eu vou te botar num pedestal. Dinheiro por dinheiro eu também tenho. Mas não é sobre isso o reino de Deus. Não é sobre isso as coisas, não. Nós precisamos exercer amor para com todos. Tem gente que pensa que se me dá um presente caro, eu vou virar a besta. Perdeu, tá enganado. Meu melhor amigo é o Espírito Santo. Então tem pessoas que atuam dessa forma, tentando comprar lugar, tentando comprar a sua atenção. Mas quem está na videira, quem está íntegro, quem está conectado com o Altíssimo, não tem isso não, meu irmão. Para você todo mundo é igual. E outra, eu vou falar uma coisa para você. Eu valorizo é quem está derramando e pingando óleo. Eu valorizo é quem tem caráter. Eu valorizo é quem é leal. Eu valorizo quem é fiel. Eu valorizo pessoas que são íntegras no reino de Deus. Se você quer saber a minha barra, a qual eu escolho pessoas para estar perto de mim, são essas. Pessoas íntegras. Não quero saber sua posição, se é formado, se você não é. Se você é uma pessoa leal, se você é uma pessoa que tem caráter, se você é uma pessoa correta na presença de Deus, tratada, eu tenho certeza que qualquer coisa que você quiser, o Senhor vai te dar. Mas isso não pode medir quem você é. E isso não pode medir quem eu sou. Porque eu não sou uma aparência, eu não sou status, eu não sou dinheiro. Eu sou uma filha do Altíssimo, cheia do Espírito Santo. Isso sim tem que ser requisito sobre quem eu sou. Amém? Então, chega de favoritismo, para de ser bobo. Você não ganha nada com isso. Na verdade, isso revela o seu coração interesseiro, enganoso, bobo. Gente, é tão bom sentar com quem tem sabedoria, com quem sabe conversar, com quem carrega aquela sabedoria. Sabe? Aí você vê um monte de gente que só quer falar de dinheiro, de carro, de... Pelo amor de Deus, larga de ser fútil. Sai desse lugar. Outro ponto que o Tiago trouxe aqui. Julgamento sem misericórdia afronta o caráter de Deus. Você julga, você pode julgar. Todos nós temos um olho crítico, um olho de julgamento. Mas você também precisa exercer a misericórdia de Deus. Antes de falar bem assim, fulano isso, fulano adulterou, fulano caiu, fulano aquilo. Mas, olha,
Sim, o fulano fez isso, mas a gente precisa entender o que está acontecendo com ele. A gente precisa entender que Deus vai ter misericórdia dele. A gente não sabe qual foi a estrada, por que ele entrou nisso. Talvez ele estava com dificuldade há muito tempo. Então nós precisamos olhar o outro lado, e o meu esposo é campeão para fazer isso. Eu confesso para você, eu sou um Pedro. A hora que vem um problema, eu já pego a espada e... Aí meu esposo fala, coloca de novo na bainha a espada. Eu falo, nós precisamos entender essa pessoa, meu amor. Talvez essa pessoa está passando por uma dificuldade. Essa pessoa, o inimigo está oprimindo ela. E nós precisamos exercer. Eu consigo exercer misericórdia. Mas meu primeiro instinto, pela minha personalidade, é puxar a espada. Amém? Então, glória a Deus que tem pessoas que são muito mais prudentes e mais sábias que outra. E glória a Deus pela vida do apóstolo que ele me segura. Porque senão, todo dia eu arrancava na espada, um monte de coisa. Mas exercer misericórdia é isso. Agora, eu tenho um lado de misericórdia que talvez o meu esposo não tenha. Eu acredito naquilo que às vezes aos olhos das pessoas está podre. Eu consigo ver o que Deus vai fazer à frente. E eu consigo dar crédito a uma pessoa que ainda não é tratada. Eu consigo colocar perto uma pessoa ainda que precisa... Eu consigo trazer para perto uma pessoa que ainda precisa ser transformada. Às vezes tem pessoas falando mal de alguém. Eu falo, vamos treinar essa pessoa. Porque talvez ela está assim. Porque ela não foi treinada, não foi discipulada. E se aí ela continuar da mesma forma, aí sim. Então eu consigo ter esse olhar de misericórdia. Então, muitas vezes, nas minhas reações de coisas que acontecem, estoura uma bomba, eu falo, vamos passar a espada. Meu esposo, ele é muito mais tranquilo. Mas eu, por um outro lado, eu consigo olhar o improvável e falar assim, Deus vai fazer aqui algo muito grande. E às vezes todo mundo tá com o pé atrás com essa pessoa. Mas eu consigo dar crédito porque eu estou discernindo o Espírito. Eu estou discernindo, amém? Então, eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa que, às vezes, tem um monte de gente falando mal de alguém. Eu falo, me traz aqui, eu vou treinar essa pessoa. Por quê? Eu prefiro trazer ela para perto, colocar o DNA a qual o Senhor me gerou nela ou nele, do que rejeitar essa pessoa e essa pessoa entrar num fogo estranho, entrar num negócio. Vocês estão entendendo? Então eu consigo ter esse... E já me decepcionei várias vezes. Já levei paulada várias vezes. Mas também já extraí pérolas preciosas. Já peguei pedras que ninguém dava nada e de repente se tornou um diamante. No escuro. Tem pessoas que se posicionam e tem pessoas que não. Mas eu tento olhar com os olhos de Cristo. E... julgamento sem misericórdia é afronta ao caráter de Deus. Jesus chamou 12 discípulos para andar com ele, que se tornaram futuramente os 12 apóstolos. Menos Judas, que foi substituído, por Matias. Quando Jesus chamou aqueles discípulos, eles não tinham nada. Eles eram todos tortos, em processos, precisavam de cura, mas Jesus não olhou para o momento, olhou para o futuro. E Jesus suportou eles, porque sabia o que Deus tinha lá na frente para cada um deles. E nós precisamos, quando chega alguém, nós podemos julgar, porque nós temos esse instinto, mas nós também precisamos exercer misericórdia e falar assim, tá assim agora. Mas eu creio que aquilo que eu carrego em Cristo Jesus não só vai trazer transformação, mas vai trazer fruto. E logo nós vamos saber se isso resultou numa edificação genuína. Amém? Então esse é o segundo confronto que Tiago traz para nós. Terceiro confronto. A fé que não gera frutos é morta. Amém? Então... por que muita gente fica estagnado muitas vezes na presença de Deus? Porque busca, mas não começa a colocar em prática aquilo que busca. E aí tem horas que você vai se sentir estagnado. Então, fé sem obra é como paralisia, atrofiamento. Então, você começa a buscar o Senhor, você começa a exercer sua fé, mas você também precisa começar a praticar o que você tem aprendido
na presença de Deus. Ser generoso, ser obediente, certo? Ensinar o que você tem aprendido para você não entrar numa estagnação, ok? Então, fé que não gera frutos práticos, ela é morta. Amém? Então, não basta eu declarar, ai, que Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Eu preciso viver e manifestar Jesus no meu estilo de vida. O meu lifestyle, ele tem que ser cristão até o tutano. E o que é um lifestyle cristão? O meu lifestyle precisa dizer que Jesus está nas minhas condutas. Amém? Por exemplo, gente, só falar uma coisa. Eu sempre dou esse exemplo. Você diz que é cheio do Espírito Santo, mas você vai no banheiro público, você deixa ele pior do que você entrou. Você não joga o papel no lixo, você joga as coisas na rua. Então você tem uma fé com obra muito morta, porque se você não consegue zelar de um lugar, e isso tudo é obra de um senso de consciência. Peraí, esse lugar aqui é público, mas eu preciso sair daqui, mesmo ele tá bagunçado, mas eu vou catar aqui. Pega um papel, cata os papéis que tá no chão, joga no lixo. Quando Deus fala assim, nossa, aquele meu filho, minha filha, onde ele entra, todo lugar da onde ele entra, o lugar fica melhor depois que ele saiu daquele local. Deus fala assim, aquela pessoa honra tudo, todos os lugares aonde ela vai, ela honra os locais. Mesmo que não é digno de honra. Então, eu sou uma pessoa que, se eu entro num banheiro público, queridos, se tiver papel no chão, eu pego ali com papel, eu pego, eu jogo. Se tiver em desordem, eu organizo ali, porque eu penso, Deus está me vendo e Ele precisa ver que aonde eu entro, eu deixo em ordem. Por isso que Deus confia as coisas grandes sobre as minhas mãos. Porque eu tenho responsabilidade espiritual de praticar aquilo que eu leio todos os dias, que eu discerno todos os dias. Né? Então, como que a gente pratica? Respondendo às pessoas de forma educada. Ah, mas você só responde bem, só fala bem com quem é conveniente para você. Então, quem não é conveniente para você, você trata de qualquer jeito. É igual, gente, você só trata bem quem tem dinheiro, ou quem tem isso, ou quem tem aquilo. Certo? Então, nós precisamos praticar as obras em tudo. E muitas vezes vocês pensam que é em coisas espirituais, mas são coisas do dia a dia. Ah, você diz que é cristão, mas você chega todo dia 15, 20 minutos atrasado no seu trabalho. Que fé sem obra é essa? Então, é a obra da carne ainda que está dentro de você? Você não tem responsabilidade, você não honra o local onde você trabalha? Você está roubando a empresa em 15, 20 minutos, mas a hora que dá 5 para as 6, você é o primeiro a correr e sair? Então são coisas simples que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas reflete o caráter de Cristo em você. Coisas pequenas, coisas simples, certo? Glória a Jesus. Quarto confronto que Tiago trouxe. A igreja precisa de uma fé ativa e não apenas de uma doutrina passiva. A geração do avivamento, ela é conhecida mais pelas ações, porque ela tem uma fé bem amarrada em Cristo. Mas por que uma igreja de avivamento ela é conhecida? Porque você vai numa igreja de avivamento, ou você vai num mover de avivamento, lá alguém vem e ora por você, alguém libera uma palavra. As pessoas são proativas, elas se movem. Porque elas não só têm um lifestyle, elas têm um transbordar. Então, a igreja precisa de uma fé ativa, tá? Mas ela tem que sair dessa doutrina de passividade. Então, ela tem que entrar nesse lugar de ação. É igual, por exemplo, você tá num local, eu já contei pra vocês, nesses dias eu fui num local, ser homenageada, e aí chegou lá, um rapaz falou assim, você ora por mim? E ele achou que talvez eu ia orar quando eu fosse pro meu quarto de hotel. Eu falei, não, vamos aqui agora, vamos aqui, ó, na salinha aqui. E foi eu, o apóstolo, lá orar por ele naquele momento. Então é aqui e agora, eu não vou esperar eu esquecer o seu nome pra orar por você. Eu vou orar agora, em nome de Jesus. Se eu puder pôr a mão agora, eu vou orar agora. Se eu puder abrir a Bíblia agora, eu vou fazer agora. Então nós precisamos parar de procrastinar o que nós precisamos fazer. Porque todas essas obras são contabilizadas. Salvação é uma coisa e as obras são outras. E eu quero dizer uma coisa, haverá galardões pelas obras que você fez, pelas renúncias que você fez. Renúncia é um tipo de obra. Sacrifício é um tipo de... Você acordar de madrugada é uma obra que você está fazendo. Você está fazendo uma obra, tá? De quê? De
deixar de dormir o sono gostoso para estar ali se edificando, se fortalecendo, para que talvez um dia o Senhor coloque um ministério nas tuas mãos. Para que você aprenda uma ferramenta, uma engrenagem. Então, tudo é obra, gente. Então, quando vocês falam assim, tem gente que fala assim, eu já participei, já escutei várias vezes, eu já participei das orações lá da Global Fire, dos apóstolos, mas como que aquela mulher aguenta? Toda madrugada. Querendo ou não, isso é uma obra que está confrontando quem não está fazendo. E o fato de nós estarmos orando é uma obra sendo feita, aonde cura, sinais, maravilhas, libertação está chegando. E isso confronta quem não está executando esse tipo de obra. Amém? E toda honra e glória ao Senhor. Eu não conseguiria estar fazendo o que eu estou fazendo se eles não tivessem nesse mover. Aleluia, tá? Então Deus está levantando uma geração que não apenas fala de fé, tá? Mas uma geração que manifesta o reino de Deus, com glória, com poder, com unção. Bom, vamos lá. Hoje, ao pôr do sol, encerra o Pentecoste. Pentecoste é festa de colheita. Pentecoste é um lugar de abundância em Deus, tá? Se você não fez uma primícia, faça uma oferta, tá? Lance uma semente e peça ao Senhor. É a festa que celebra a colheita, a abundância de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, é um tempo muito, muito precioso, tá? E eu quero lançar uma primícia sobre a sua vida. Eu quero ofertar sobre a sua vida, tá? Um seminário que eu tenho de educação financeira, de libertação da área financeira. Talvez você já fez, mas eu vou colocar lá no grupo, é a minha primícia para vocês, porque eu sei que o conhecimento manifesta o reino de Deus. Então, vai durar só 7 dias, você tem 7 dias para ver o conteúdo, depois nós vamos tirar, tá? Eu vou colocar lá no meu grupo do material gratuito, se você não entrar lá nele, certo? Você vai entrar lá no grupo. Se você entrar no link da minha bio lá do outro Instagram, você consegue. Vou colocar ali nos stories, certo? Então, eu vou te abençoar. Essa é minha primícia para você. Eu poderia vender, mas eu vou te abençoar, certo? Ele deve custar uns 250 reais, mais ou menos. E eu vou estar te abençoando. Então, e eu estou fazendo isso no Pentecoste. Por quê? Intencionalmente. Eu quero que Deus me prospere muito mais na colheita e na fartura. Não só dessa temporada, mas de todas as outras temporadas. Eu quero que Deus chova sobre a minha casa, minha vida, meu casamento, com chuva de sabedoria, de conhecimento. Então, quando a gente faz uma oferta, a gente tem que pedir o que nós queremos em prol daquilo. Então, agora multiplica essa oferta que eu poderia estar ganhando, mas eu estou abençoando, tá? Agora, multiplica. Então, o que eu quero com essa oferta? Deus, eu quero mais conhecimento na área financeira. Eu quero mais conhecimento na área espiritual. Senhor Deus, eu quero mais sabedoria, mais, Senhor Deus, discernimento espiritual. Eu quero mais unção, Senhor. Eu quero ter uma colheita mais farta esse ano do que todos os outros anos. Senhor Deus, eu quero ser cheia ainda mais do Espírito Santo. Glória a Jesus, tá? Então, é dessa forma que a gente faz uma primícia, lança uma semente, certo? Então, até o pôr do sol é um dia muito maravilhoso, tá? Para você estar lançando, tá? A sua semente. Então, aproveite essa atmosfera espiritual. E outra, nós estamos nos 24/7, certo? E o 24/7 é o quê? É guerra, é ativação, é fogo descendo. Então, olha como a sua casa tem sido abençoada e pegou bem justo no Pentecoste. Amém? E hoje, peça renovo ao Senhor. Fala, Senhor, me renova. Senhor Deus, me restaura. Senhor Deus, troca a minha armadura. Então, queridos, esses 2 dias você pode ver. Quem percebeu que o mundo espiritual está diferente? Desde domingo, ontem, eu fiquei meia estranha por causa da movimentação do mundo espiritual. Hoje ainda estou sentindo. Então a gente sente que há algo denso na atmosfera. Pelo menos eu sinto, por ser tão sensível. Amém? Mas isso tudo é maravilhoso. Glória a Jesus. E nós estamos gerando óleo para a maior conferência de avivamento que nós vamos viver nos próximos dias. Se você não fez ainda a sua inscrição, faça. E eu quero profetizar sobre a tua vida recurso financeiro, amém? Para que você consiga fazer a sua inscrição. Aleluia? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, um dia abençoado, especial. Eu amo muito cada um de vocês, tá? E isso, quebrantamento. A Thaís falou tudo.
quebrantamento poderoso a gente sente. O quebrantamento que eu tava ontem eu escrevi tanto. Ontem eu falei assim, eu fui possuída pelo Espírito Santo. Ontem eu escrevi. Eu escrevi tanto. Eu transbordei ontem. Meu Deus, ontem foi o dia assim que eu extravasei. Sensível à voz do Espírito Santo, né? Então tudo isso é maravilhoso. Aleluia. Queridos, toda honra e glória a Deus. Eu vou colocar agora, tá? Esse conteúdo para você assistir. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia.